Uma das mensagens que eu mais gosto de ler na Bíblia é da mulher do fluxo de sangue. Acho tão incrível que essa mulher, ela coloca uma expectativa no seu coração de ser curada. Por quê? Essa mulher, ela já tinha despedido tudo que ela possuía com os médicos. E a palavra do Senhor diz que ela ia de mal a pior. Então, tudo que essa mulher ela tinha, ela foi gastando. Só que nada resolvia e nada tinha solução. Então, essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ela colocou no seu coração uma expectativa, ela colocou fé no seu coração. E essa mulher, ela vai ao encontro do Senhor. Só que quando essa mulher ela chega a uma certa distância, acredito eu, ela vê aquela multidão em volta de Jesus. Ela coloca no seu coração: se tão somente eu tocar, se tão somente eu tocar, na orla dos seus vestidos ficarei curada. Só que aquela mulher, ela teria que romper essa multidão para conseguir alcançar o Senhor, para conseguir tocar pelo menos na orla dos seus vestidos. E eu gostaria de te perguntar uma coisa. Qual é a multidão que você tem tentado romper para tocar no Senhor e não tem conseguido? Qual é a multidão? De repente você é uma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor e você não consegue voltar porque tem uma multidão que você acha que vai te acusar, que você acha que vai te apontar o dedo. Só que essa multidão não pode te impedir de se aproximar do Senhor. De repente você é uma pessoa que você tem sim interesse de servir ao Senhor, de fazer uma aliança com Ele, mas alguém não quer caminhar com você. De repente a sua esposa ou o seu esposo não quer caminhar com você, ou o seu filho não quer caminhar com você, e você fala: então eu não vou. Eu quero te contar uma parte do meu testemunho. Quando eu decidi servir ao Senhor, eu era noiva. E meu noivo na época, que é o meu esposo hoje, ele não tinha decidido. Eu decidi servir ao Senhor. E confesso para você que eu não tinha nem sequer aceitado Jesus ainda, e o inimigo soprava no meu coração que eu ia para a igreja e eu ia me vestir. Olha só que coisa horrível, né? Mas verdadeira. Que eu ia me vestir comportadamente e o meu noivo ia ficar olhando as menininhas que não estavam comportadas. Para isso tudo ele foi usando de estratégia para tentar tirar a fé no meu coração. Só que o meu amor era total por Jesus. Eu estava completamente apaixonada como eu sou até hoje. E eu coloquei no meu coração: eu vou, eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai fazer a obra na minha vida. E foi exatamente o que aconteceu. Porque no dia do meu batismo, eu fui, que o pastor me chamou no escritório para conversar, para me explicar, né, passar a importância do ato que eu estava fazendo. E quando eu fui, o meu noivo, que é o meu esposo hoje, ele foi junto comigo. Ele entrou no escritório junto comigo, ninguém chamou, mas eu acredito que aquilo ali já era um mover do Espírito Santo. Ele foi, sentou ao meu lado, e enquanto o pastor falava de Jesus para mim, louvado seja o nome do Senhor, enquanto o pastor falava desse nome, ele me contou depois que isso queimava no coração dele. Enquanto o pastor conversava comigo, falava da aliança, do compromisso que eu estava tomando naquele momento, que era um dos compromissos mais importantes da minha vida, era um ato mais importante, como foi o ato mais importante da minha vida, que era aceitar o Senhor como meu único Salvador, fazer aquela aliança com o Senhor. Enquanto ele me explicava essas coisas, o meu esposo, né, meu noivo na época, que é o meu esposo hoje, ele tomou aquela decisão de também servir ao Senhor. E foi muito importante. Rose, o que você quer dizer com isso? Que decisões são tomadas, decisões são necessárias para mudar toda a nossa vida. Aquela mulher, ela decide. E acredite você, ela cria uma nova estratégia.
A palavra não fala o nome dessa mulher na Bíblia, mas ela é tão interessante que ela cria uma nova estratégia. Qual é essa nova estratégia? Todas as pessoas que a gente vê na palavra de Deus, eles são tocados pelo Senhor para serem curados. O Senhor envia uma palavra para que eles fossem curados. Essa mulher não. O Senhor ele caminhava no meio daquela multidão e ela cria aquela estratégia, ela vai lá por baixo, rompe aquela multidão e ela toca na orla dos vestidos do Senhor e ela fica curada e ela sente que o seu corpo, que aquele toque que ela dá, aquela nova estratégia que ela cria, tocando no Senhor, no seu vestido, ela fica com o seu corpo são, curado. E o Senhor a chama, o Senhor começa a procurar. Quem me tocou? Os seus discípulos falam, Senhor, como assim quem te tocou? A multidão te aperta. Tem uma multidão ao seu redor e o Senhor pergunta quem me tocou? Ele falou, não, porque quem me tocou, tocou de uma forma diferente. Como você tem tocado no Senhor? Qual é a forma que você tem chamado a atenção do Senhor? Qual é a forma que você tem feito Deus olhar para você? É com lágrimas? É com a sua fé? É com a sua perseverança? É se humilhando diante dele? Como que você tem chamado a atenção do seu Senhor? O que você tem feito para que Deus olhe para você, para que dele saia a virtude, e essa virtude vem te socorrer, e essa virtude vem te curar, essa virtude vem te transformar, essa virtude venha transformar a sua casa, a sua família, essa virtude venha abrir portas de emprego para você, venha salvar seu esposo, sua esposa, essa virtude venha salvar os teus filhos que estão na droga. Qual é a forma que você tem tocado no Senhor? Essa mulher não mediu esforços, ela podia ser pisoteada por aquela multidão, mas ela toma uma decisão. Ela toma porque quem precisava da cura era ela. E quando você precisa de uma cura, é você que tem que fazer alguma coisa. Quando você precisa da ajuda de Deus, você tem que tomar a sua decisão. E ela toma essa decisão, ela toca. Ela diz assim, se tão somente eu tocar. E quando ela toca, ela sente o seu corpo curado. Jesus pergunta, olha, onde está? Cadê a pessoa que tocou em mim de forma tão intensa? De tão intensa que de mim, do meu corpo saiu virtude. Cadê essa pessoa? Onde está? Onde está? E ela viu que ela não tinha como se esconder. Ela se apresenta ao Senhor. Ela diz, sou eu. E conta toda a história para ele. Imagine essa mulher, conjectura comigo. Imagine essa mulher agora diante do Senhor, ela dizendo, Senhor, me perdoa, ou não sei o que ela falou para o Senhor, mas imagine ela se humilhando, dizendo, Senhor, eu procurei ajuda em todos os lugares e eu não achei, não encontrei. Mas eu ouvi falar no teu nome e eu coloquei no meu coração que eu ia ser curada. E se o Senhor era tão poderoso como eu tinha ouvido que o Senhor fez maravilhas, até a sua roupa com certeza curaria. Oh, ato de fé tão lindo, gente, tão maravilhoso. Eu imagino ela contando para o Senhor. E o Senhor falou, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada desse teu mal. Ela saiu dali curada. Imagine 12 anos você estando afastada, né, da sociedade, porque naquele tempo ela não poderia estar no meio das pessoas. E mais, ela não poderia tocar no corpo de Jesus porque ela era impura. Aos olhos daquelas pessoas, ela era impura porque ela tinha um fluxo de sangue. Então, ela não podia tocar no corpo dele. Mas ela tocou na sua roupa, lá embaixo. Foi lá embaixo se humilhando. E ela toca. E ela sai daquele lugar curada. Como você tem tocado no Senhor? Como você tem tocado nele? Ele não está aqui hoje fisicamente para te tocar. Então, como você tem chamado a atenção do teu Deus? Como você tem tocado nesse Deus? Como você tem falado com Ele? Como você tem pedido a Ele? O que você tem feito para chamar a atenção do Senhor? É necessário que chamemos a atenção desse Deus. É necessário que tocamos nele de forma diferente, que criamos estratégias.
É necessário. Vai orar, vai buscar o Senhor, vai para o monte, vai se consagrar, vai chamar a atenção de Deus, vai dizer para Ele: Pai, estou aqui. Eu necessito de Ti, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Saiba que Jesus, Ele se preocupa com você. Quantas pessoas hoje têm vivido como se o Senhor não se preocupasse? Ele se preocupa sim. Quando Marta e Maria, elas chegam diante do Senhor e falam: Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão Lázaro não teria morrido. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus, ele chora. Sabe por que ele chora? Porque ele se preocupa comigo e com você. O Senhor, ele se preocupa com a minha causa e com a sua causa. Ele se preocupa com o nosso sofrimento, sim. Deus é um Deus bom, é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor. Então acredita. Toca no Senhor de forma diferente. Cria estratégia como aquela mulher. Acredita. O Senhor Jesus, ele te ama. Amém? Ele te ama. Fica com essa palavra em nome do Senhor Jesus.